Vamos então bater um papo aqui com o democrata Júlio Campos. Seja bem-vindo ao RDTV, deputado. Obrigado mais uma vez. Eu quero aproveitar o início dessa entrevista para cumprimentar o povo cuiabano, o povo mato-grossense, pelas datas natalinas que estamos ocorrendo agora e também pelo novo ano que está chegando, que 2013 seja um ano de muita paz e muito desenvolvimento a Mato Grosso e para o Brasil. Então vamos começar fazendo um balanço de 2012 na Câmara Federal. Como que foi o ano lá para vocês, para a bancada mato-grossense? Olha, a Câmara Federal teve uma atuação bastante proveitosa neste ano de 2012. Poderia ter sido melhor, mas lamentavelmente a gente teve alguns problemas de ordem institucional que atrapalhou um pouco as atividades do Congresso Nacional num todo. E nós votamos leis importantes para o país, votamos um novo salário mínimo mais condigno para a população brasileira, votamos a emenda 29, que destina recursos maiores para a saúde pública, que é um dos maiores problemas que o Brasil tem hoje, a saúde do cidadão mais humilde, que depende do SUS e que até agora o governo federal não tinha um meio de repassar mais recursos para esse segmento importante do país, que é a saúde. Além disso, votamos também lá em Brasília este ano, depois de muita luta, a nova distribuição dos royalties de petróleo, que infelizmente foi vetada pela presidente Dilma, mas que nós iremos no início do ano que vem, após votar os vetos que estão lá acumulados nos últimos 5 anos, derrubamos este veto do petróleo, que vai proporcionar maiores recursos para os estados e municípios brasileiros, não confrontante com o mar. Ou seja, essa pilhéria de que o petróleo é do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, é conversa fiado. Eu tenho sempre batido na tecla o seguinte: o mar brasileiro é muito rico de petróleo. E este mar hoje é que produz o petróleo. O Rio apenas confronta com o mar, porque nenhum litro de petróleo é tirado de dentro da terra do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Os únicos estados que produzem um pouquinho de petróleo no seu território é alguns estados aí do Nordeste, tipo Sergipe, Bahia e Rio Grande do Norte. São aqueles poços tradicionais antigos. Os demais não. Os demais é o mar do petróleo. E o mar é brasileiro. E só é brasileiro porque o presidente Geisel, num gesto de lucidez, antes de descobrir esse petróleo em alto mar, aumentou as milhas marítimas de 60 para 200 milhas em águas internacionais, e este poço de petróleo, lá na região de Campos, no estado do Rio, que está produzindo hoje milhares de barril de petróleo por dia, tornou-se do Brasil e é respeitado internacionalmente. Portanto, nós votamos isso aí, votamos também, além disso aí, inúmeras leis de interesse do país, na área da cultura, na área da educação, na área do saneamento básico, enfim, o Congresso produziu. Tivemos alguns problemas que atrapalhou, que foi o julgamento do caso do processo da ação penal 470, que é tido como mensalão, que também atrapalha o funcionamento do Congresso Nacional, porque temos pessoas ligadas à política envolvidas nesse assunto. Além disso, tivemos outros problemas também, que foi algumas dificuldades no relacionamento entre o Congresso e a Presidente da República. Essa questão chega às emendas, deputado? Essas questões não atrapalham as emendas, porque as emendas orçamentárias previstas para 2012 e que as outras que irão incluir no orçamento em 2013, depende mais da boa vontade do governo federal. Lamentavelmente, o atual governo tem dado um tratamento não digno para os parlamentares do Brasil e também de Mato Grosso. Para você ter ideia, até agora, no último dia, véspera de Natal, de uma emenda individual, que o deputado tem direito, que é 15 milhões de reais por ano, o deputado da base governista, que apoia o dia inteiro o governo, que são cerca de 400 parlamentares aproximadamente, dos quais aqui de Mato Grosso, 6 são da base do governo e 2 são da base da oposição, que é eu, Júlio Campos, democrata, e o Nilson Leitão, do PSDB. Os demais são da base governista. Para o governo foi empenhado 7 milhões e meio, 8 milhões de reais, menos cerca da metade. E para nós da oposição, 5 milhões de reais, o que significa muito pouco para os 15 milhões previstos. Da emenda individual, a emenda de bancada, que é aquelas emendas grandes, alguns tiveram sorte de ser empenhada, com a atuação do Ministério. Por exemplo, eu tive sorte, a minha de 18 milhões e 600 mil foi incluída no Sincov, foi aprovada porque eu coloquei em nome do governo de Mato Grosso, que é para saneamento básico, aqui a infraestrutura e saneamento básico da Baixada Cuiabana, e esse do Vale do Rio Cuiabá, que município Vazia Grande, Cuiabá, Livramento, Santo Antônio, os municípios litorâneos. Só que
como o serviço de abastecimento de água de Cuiabá já foi privatizado, essa emenda será toda destinada ao município de Várzea Grande. Eu acertei com o prefeito, com o governador Simão Barbosa e com o prefeito eleito de Várzea Grande, que dos 18 milhões e 600, que ia ser dividido 10 milhões para Cuiabá e 8.600 para Várzea Grande, nós iríamos destinar os 18 milhões e 600 para o município de Várzea Grande, a fim que o novo prefeito Arce Guimarães já começasse com recursos federais. Mesmo assim é muito difícil. Para você ter ideia, no orçamento de 2013, que ainda não foi votado pelo Congresso Nacional, mas vai ser votado logo no início da nova legislatura, está previsto para Mato Grosso o governo federal gastar aqui no estado 2 bilhões 457 milhões, dos quais os maiores investimentos que o estado tem previsto pela presidente Dilma é para a Universidade Federal de Mato Grosso, que é a manutenção da universidade, que fica em torno de 476 milhões de reais. Para a Justiça Eleitoral, 180, para o Tribunal Justiça Eleitoral, 26 milhões de reais. Para o Tribunal Regional do Trabalho, 180 milhões, que vai haver muita construção também. E também temos recursos para a saúde pública, 690 milhões, e para o DENIT, 700 milhões de reais, o que significa 2 bilhões e meio. Mesmo assim, complementando isso, nós, parlamentares, além desses 2 bilhões que o governo mandou na mensagem, nós, deputados federais e senadores, que somos 11 apenas, uma bancada pequena, 3 no Senado e 8 na Câmara, conseguimos aprovar mais cerca de 530 milhões de reais de emendas de bancada. Se o governo empenhasse e pagasse, Mato Grosso já ia para 3 bilhões de investimento. O que significa esses valores para Mato Grosso, deputado? Significa o seguinte, por exemplo, o deputado Walter Nir apresentou emendas para um setor, o deputado Oélito para outro setor, o senador Ubrairo para outro setor, o senador Jaime apresentou a sua emenda de bancada para a construção de um hospital em Tangará da Serra, eu apresentei para a Baixada Cuiabana, o nosso amigo, outro apresentou, o Nilson Leitão apresentou para levar um batalhão do Exército lá para Sinop, a presença das Forças Armadas em Sinop. Apresentamos também uma emenda, acho que foi o senador Braio Maggi, para a área cultural do Estado. Enfim, todos nós somamos, isso vem trazer recursos maiores. Além disso, além desses 530 milhões de reais, dos quais 165 são emendas individuais, que nós somos obrigados a destinar parte para a saúde, parte para as outras atividades. Eu, por exemplo, dedico muito a esse setor de saúde. Ajuda a Santa Casa, o Hospital do Câncer, o Hospital Júlio Miller, que atende a população de baixa renda. Como que o senhor avalia o governo Dilma? O governo Dilma é um governo que a presidenta é séria. A presidenta, mas tem muita gente que não é tão séria quanto a presidenta Dilma, que faz parte do seu governo por pressão política, e ela tem feito um esforço tremendo de tentar excluir essas pessoas que não são muito sinceras na sua meta, mas ela, se não cuidar bem da parte econômica, vai ter muita dificuldade em 2013, porque o relacionamento dela com o Congresso é muito fraco. Mato Grosso sofre com isso. Muito. Mato Grosso e outros estados. Por exemplo, ela não tem uma porta-voz política forte que decide como tinha o Lula. O Lula, além de ser um político carismático, né, pessoalmente, ainda tinha uma assessoria política, tinha na Casa Civil um político como o ministro José Múcio, depois o Maris Guia, que eram atuantes, que eram deputados. A Dilma tem lá a figura da senadora Gleice na Casa Civil, que é uma senadora nova, de primeiro mandato, mais técnica do que política, e na Secretaria de Assuntos Institucional, a ex-senadora Ideli, né, de Santa Catarina, que também não tem tanto trânsito no Congresso. Mas mesmo assim, entre todos os erros e acertos, eu acredito que a presidenta Dilma até fez um esforço muito grande e vem fazendo um governo com seriedade. Deputado, antes de ir para o intervalo, eu gostaria de pedir uma avaliação então para o governo Silval. Como o senhor avalia o governo do Estado? Eu acho que o Silval é um homem de sorte, porque ele está conseguindo caladamente, materialmente, sem grandes polêmicas, aprovar inúmeros projetos de interesses da Grande Cuiabá e de Mato Grosso. Hoje mesmo em Brasília, com o apoio da bancada federal, com o esforço de todos nós, o Silval consegue uma coisa surgindo. Ele não briga com ninguém. Pode até não atender muitas pessoas, né, os políticos, mas ele não tem atrito com ninguém, todo mundo ajuda ele. Hoje ele vai assinar um financiamento de 1,5 bilhão de reais junto ao BNDES para asfaltar
todas as cidades que não têm asfalto com as BRs. Ou seja, a integração no final do seu governo ou no início do novo governo, que a ser eleito em 2015, se não der tempo de fazer em 2 anos, nós teremos todos os 141 municípios de Mato Grosso ligados com algum trecho asfaltado. Então, é um grande projeto que vai melhorar muito a qualidade de vida do homem do interior e a economia do Estado. Ele também assina um novo financiamento, já tinha conseguido para o VLT, que é a ligação do aeroporto até o CPA e do Cochipó até o centro de Cuiabá, mais 700 milhões de reais. Ou seja, já tinha 400 e pouco, mas com isso ele viabiliza os recursos financeiros que o VLT necessita para ser implantado até 2014, no ano da Copa. E também os financiamentos, os outros tipos de apoio logístico que ele tem recebido do governo federal. Eu acredito que ele está fazendo um governo. No momento tem desgaste? Tem. Há uma contrariedade com relação ao trânsito de Cuiabá? Tem, mas são obras importantíssimas que vai melhorar substancialmente a qualidade de vida do povo cuiabano e dos mato-grossenses quando inaugurada essas obras. Portanto, eu acredito que o seu governo até agora vai indo muito bem na parte de obras e desenvolvimento. Nós vamos para um intervalo comercial, na sequência a gente volta falando sobre política, sobre democratas, eleições em Várzea Grande e muito mais. Então não saia daí, o RDTV volta já. Sensible Moda Atual. A Sensible Moda Atual é uma loja moderna, de olho nas tendências da moda, buscando novidades em roupas despojadas, confortáveis e criativa para atender mulheres modernas que não abrem mão de estar sempre segura, feminina e bonita. Sensible Moda Atual, Avenida São Sebastião, número 40, Cidade Alta. Fone 3637-4088. Atenção, obras em andamento. Próxima estação, futuro melhor. Com a implantação do VLT, nossa cidade vai se transformar num lugar bem melhor. Você vai poder transitar de um lugar para outro com mais rapidez, segurança e tranquilidade. Acesse mtnacopa.com.br e saiba por onde o VLT vai passar. O VLT vai transformar nossa cidade. Governo de Mato Grosso na Copa. Paz, união, ética, amor e respeito. Que estes brilhos permaneçam sempre em sua família. São os desejos da Lavanderia Alba. Muitas das coisas que a gente aprende não estão nos livros. É por isso que o SIM desenvolveu a formação integral Preparando para a Vida. Uma pedagogia exclusiva que faz acontecer. Faz acontecer um sonho como o da Tainá, aprovada para medicina em 4 universidades federais. Faz acontecer vitórias. SIM é campeão pelo 10º ano consecutivo dos Jogos Estudantis de Cuiabá. Aprendizado que vai além dos livros é com o SIM. Colégio Isaac Newton. Formação integral Preparando para a Vida. De volta com o deputado federal Júlio Campos, do Democratas. Vamos continuar nosso bate-papo. Agora eu quero falar de eleições municipais. Democratas, surge boatos de que pode haver uma fusão aí com o PP. É verdade, deputado? Você já começou as conversações? Há alguma coisa sobre isso? Não, essa conversa de fusão começou desde antes das eleições. Não só com o PP, mas já falaram com o PSDB, outra ala defende uma fusão do Democratas com o PMDB, com o PSB, com o PSD do Riva, né, do Kassab. O que ocorre? Mediante o resultado eleitoral que houve no Brasil, em que o Democratas, mesmo com toda a dificuldade, continua sendo um partido viável, essa história de fusão acabou. Porque nós elegemos 2 prefeitos de capitais e capitais importantes. Salvador, que é a 3ª maior cidade do Brasil, em termos de população eleitoral, na figura do nosso líder Antônio Carlos Magalhães Neto. E Sergipe, Aracaju, na figura do ex-governador do Sergipe, João Alves. Além disso, elegemos prefeitos de cidades importantes. Na Grande Vitória, nós elegemos o prefeito da maior cidade do Espírito Santo, que está aí ao lado de Vitória. Elegemos prefeitos importantes de São Paulo. Aqui mesmo em Mato Grosso, elegemos prefeito de Primavera do Leste, que é uma cidade importante. Enfim, fizemos 276 prefeitos. Temos um governador do estado, que é governador do Rio Grande do Norte. Temos 30 deputados federais, 5 senadores e alguns deputados estaduais em todas as assembleias. O DEM continua forte. Então o DEM, essa história de fusão, por enquanto, está sob estado. O DEM vai tentar reestruturar, não só a nível local,
a nível estadual como a nível municipal. A nível de Cuiabá, tivemos um desempenho muito ruim, porque poderíamos ter eleito um vereador, mas faltou 1.300 votos. Mas mesmo assim fizemos 10.500, 11.000 votos aqui em Cuiabá para vereador. 2 candidatos a mais na nossa chapa teriam feito um vereador, na figura do Jean Castrilão, que foi mais votado por quase 2.000 votos. Além disso, como a nível de Mato Grosso, nós tivemos algumas derrotas pontuais que magoaram muito o DEM, que foi a derrota da Vaza Grande, em que tivemos durante toda a pesquisa, vocês mesmos da RDNil, constatou-se em pesquisa divulgada através do Instituto Marque, que é o parceiro de vocês em termos de pesquisa, que nós tínhamos tudo para eleger a prefeita Lucimar Campos em Vaza Grande. Terminamos perdendo por 2.000 votos as eleições na última semana. Nessa questão da candidata Lucimar Campos, ficou alguma mágoa dessas eleições municipais, principalmente com o Dr. Wallace Guimarães? Olha, mágoa, o político não tem direito a ficar magoado, porque política é uma coisa muito dinâmica, que o adversário de hoje é correligionário da manhã. O Wallace já foi nosso correligionário. Há 2 anos atrás o Wallace era do DEM, foi deputado nosso, eleito por nós, da família Campos, então não tem essa história de ficar mágoa. A eleição não se disputa, acabou a eleição, tem que preparar para outra. Eu acredito que o DEM tem que preparar para uma nova eleição daqui a 2 anos, já temos eleição estadual e já temos eleições municipais daqui a 4 anos de novo. Então nós tivemos vitória aqui em Mato Grosso porque continuamos sendo o 4º maior partido do estado. Elegemos 11 prefeitos, elegemos 200 vereadores aproximadamente, e também temos possibilidade de continuar sendo, em termos de voto, fizemos 150 mil legendas. Só perdemos para o PSD do Riva, o PMDB do governador Simval, que são 2 poderes, 2 máquinas, né? A Assembleia Legislativa e o governo do estado. E empatamos praticamente com o PSB do Mauro Mendes Valtenir. O DEM continua sendo, em termos de partido, o 3º, 4º maior partido do estado. Falando em Várzea Grande ainda, como deve ficar o relacionamento, principalmente do senhor e do senador Jaime Campos, com o prefeito eleito? Eticamente, nós somos oposição. Temos que ser oposição. O eleitorado de Várzea Grande nos encaminhou para ser oposição. E vamos fazer uma oposição construtiva, leal, mas que essa oposição não seja radical no sentido de colocar os interesses do município de Várzea Grande por causa de briga política. Temos que ajudar. O prefeito vai pegar a prefeitura com uma situação muito difícil, já nos procurou, já fez uma visita para mim com o Jaime, o deputado Wallace, e eu disse a ele, pela experiência nossa de ex-prefeito, ex-governador, ex-senador e atual deputado, o Jaime também, que ele tem que montar uma equipe boa para restaurar a credibilidade da prefeitura de Várzea Grande junto ao governo federal, junto ao governo do estado, que a Várzea Grande está inadimplente, sua documentação não está em ordem, não pode ter recurso federal nenhum destinado à Várzea Grande, porque não tem como tirar o dinheiro, já que a prefeitura está com 7 documentos fora do padrão normal que o governo exige para transferir recursos a fundo perdido. Nos bastidores circula a informação de que a família Campos não tem trazido recursos para Várzea Grande por retaliação às gestões. Não é verdade, porque veja bem, o Murilo, lamentavelmente, o ex-prefeito Murilo Domingos e o próprio Tião da Zaélio, que governaram Várzea Grande nos últimos 4 anos, infelizmente, por problemas não sei qual, não conseguiram colocar a prefeitura de Várzea Grande adimplente perante o governo federal. Então, todas as verbas federais ou estadual que se põe para Várzea Grande não pode sair. Você só pode executar alguma coisa para Várzea Grande através do governo do estado, como esta emenda que eu pus, que vai beneficiar o saneamento básico, abastecimento de água, esgoto em Várzea Grande, vai ser feito pelo governo estadual, pela Secretaria da Cidade. Porque se não for assim, não sai. Infelizmente, a prefeitura, por não ter documento, não pode receber 1 centavo sequer, só se for de fundo a fundo, ou seja, do Fundo Nacional de Saúde. O que eu fiz? Eu transferi 300 mil reais para a reforma do pronto-socorro, através de um pedido do ex-secretário Fábio, e esse recurso está pronto para ser liberado, mas porque é de fundo a fundo, não precisa desses documentos. Infelizmente, eu acredito que o deputado Wallace, se assumir a prefeitura dia 1º e nomear uma boa equipe, a primeira medida que ele tem que tomar é essa, de colocar a prefeitura de Várzea Grande com a sua documentação em ordem, perante renegociar essas dívidas todas e colocar a prefeitura de Várzea Grande adimplente perante o governo federal e o próprio governo do estado. Deputado, eu quero agradecer a presença do senhor aqui no RDTV. Muito obrigado a vocês e um feliz 2013 para todos os telespectadores do RD News e os leitores do nosso site tão querido em Mato Grosso.